Você já sentiu como se a sua própria história estivesse sendo apagada bem na sua frente? Foi exatamente assim que Tânia se sentiu naquele dia, na sala fria de um escritório de advocacia. A caneta em sua mão tremia, não pelo frio do ar-condicionado, mas pelo gelo que emanava do homem sentado à sua frente. Ricardo, seu marido, por 25 anos, o homem para quem ela dedicou sua juventude e sua inteligência, olhava para ela com um desprezo reservado a um objeto velho e sem uso. Aquele papel não era apenas um acordo de divórcio, era a certidão de óbito de sua identidade, e ele a forçava a ser a própria signatária. Enquanto o advogado falava, a mente de Tânia viajava. Viajava para o cheiro de terra molhada do pequeno sítio em Minas Gerais onde tudo começou. Para as noites em claro, debruçada sobre livros de contabilidade enquanto Ricardo dormia. Para o sabor do primeiro grão de café que eles colheram juntos. Um sabor de sonho, de parceria. Ela não foi apenas uma esposa, ela foi a arquiteta silenciosa do império que ele agora reivindicava como unicamente seu. Cada tijolo, cada contrato fechado, cada grão exportado, tinha o suor e a sabedoria dela. Mas o sucesso para Ricardo teve o sabor da amnésia. Ele esqueceu quem caminhou com ele no início da estrada. Em seu lugar, ele colocou uma mulher com metade da idade de Tânia e talvez um centésimo de sua profundidade. Ele não apenas a trocou, ele a descartou como se ela fosse uma peça ultrapassada, um maquinário obsoleto no museu da sua vida. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Tânia, você não entende mais do nosso negócio. O mundo mudou. Você parou no tempo. Ele a fez sentir-se invisível em um mundo que ela mesma ajudou a construir. A humilhação final veio disfarçada de um ato de generosidade. Ele lhe deixaria o sítio, aquele pedaço de chão empoeirado e esquecido de onde eles saíram. Não era um presente, era uma sentença. Era ele, com sua arrogância, dizendo: é aqui o seu lugar. Volte para o nada de onde você veio. Ele queria que ela vivesse para sempre cercada pelas ruínas do passado, enquanto ele desfrutava do futuro que ela ajudou a erguer. Ele a estava enterrando viva em um mausoléu de memórias. Mas Ricardo, em sua pressa para celebrar a vitória, esqueceu-se de um detalhe crucial. Ele esqueceu com quem estava lidando. Ele podia ter roubado o império, mas deixou para trás a única coisa que realmente importava: o segredo da sua fundação. Ele não imaginava que, ao lhe dar as cinzas do passado, estava, na verdade, lhe entregando a brasa que iniciaria o maior incêndio de sua vida. Um segredo delicioso e amargo, escondido no sabor de uma simples xícara de café. E com esse segredo, Tânia renasceria, não como a esposa, mas como a Fênix. Olá, minha gente querida! Sejam todos muito bem-vindos! Se o começo da história da Tânia já mexeu com você, se essa sensação de injustiça já acendeu uma chama aí dentro, então se prepare, pois a jornada que vamos acompanhar juntos é uma das mais incríveis e inspiradoras que já contei. Essa não é uma simples história de vingança, é uma aula sobre como a experiência, que muitos chamam de idade, é na verdade a arma mais poderosa que alguém pode ter. É a prova de que nunca é tarde para se reerguer, não importa o quão dura tenha sido a queda, ou quão profundo seja o buraco em que tentaram nos jogar. Vamos acompanhar a saga de Tânia, uma mulher de 50 anos que foi descartada, humilhada e subestimada, mas que usou a sabedoria de uma vida inteira para dar a volta por cima de uma maneira que ninguém, muito menos seu ex-marido, poderia prever. É a história de como ela transformou as cinzas de um casamento destruído no mais próspero e honesto dos impérios, mostrando a todos que a verdadeira realeza não está no sobrenome que se carrega, mas na dignidade que se reconquista. Uma jornada que vai te fazer aplaudir de pé. Histórias como a da Tânia merecem ser compartilhadas, não acham? Elas nos lembram da nossa própria força, da nossa capacidade de superação. Se você concorda e já está na torcida pela nossa heroína,
Por favor, já deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube entenda que esta é uma mensagem que merece chegar a mais pessoas. E aproveite este momento para me comentar de qual cidade do nosso Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu adoro saber até onde as nossas histórias viajam e sentir o calor da nossa grande comunidade. E claro, se você é novo ou nova por aqui e adora uma narrativa que inspira, emociona e te faz refletir, então eu te faço um convite especial para fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal e, o mais importante, ative o sininho na opção Todas, para não perder nenhum capítulo da incrível virada de jogo da Tânia e de tantas outras histórias que estão por vir. Sua presença aqui é o que dá vida a este nosso cantinho de contos. Agora, peguem sua xícara de café, ajeitem-se da forma mais confortável possível na poltrona, pois a nossa história está apenas começando. Vamos voltar para aquele sítio empoeirado em Minas Gerais, para as cinzas do que um dia foi um grande amor. O som do motor do velho carro morrendo foi o que quebrou o silêncio. Um silêncio que parecia durar uma eternidade. Um silêncio que vinha desde a capital. Tânia desligou a chave e o mundo ficou mudo, exceto pelo canto insistente das cigarras, anunciando o fim de mais uma tarde quente de setembro em Minas Gerais. Poeira. Era a primeira coisa que ela sentiu. A poeira fina e vermelha que cobria tudo, que subia da estrada de terra e parecia querer engolir o carro, a casa e a própria Tânia. Ela olhou para a porteira rangente, para a casa de fazenda com a pintura descascada pelo sol e pela chuva, para o mato que crescia teimoso onde antes havia um jardim de margaredas. Este era o seu exílio, o ponto final de uma vida, o começo do nada. Apenas 3 dias antes ela não estava cercada de poeira, mas de mármore frio e do cheiro de perfume caro. A cena da assinatura final do divórcio repassava em sua mente como um filme arranhado, doloroso e incessante. Ricardo, impecável em seu terno de grife, não a olhava nos olhos, olhava para o relógio de pulso de ouro, impaciente. O advogado dele, um homem com um sorriso de tubarão, empurrou os papéis para ela. "É um acordo muito generoso, minha senhora", ele disse, a voz cheia de uma falsa compaixão que a revirava por dentro. Generoso? Ele a estava deixando com o sítio, sim, o lugar que para ele era um fardo, uma relíquia inútil de um passado que ele fazia questão de esquecer. "Isto é mais do que você merece, Tânia", Ricardo disse as primeiras palavras que dirigiu a ela naquela sala. "Pelo menos você terá um teto." "O que vai fazer lá? Plantar couve?" Ele completou com um riso baixo, cruel. Tânia não respondeu, apenas pegou a caneta. O peso daquele objeto parecia o de uma bigorna. Cada letra do seu nome no papel era um golpe desfazendo 25 anos de história. Ao sair do prédio, ela ouviu Ricardo entrando em um carro importado, onde Melissa, a jovem influenciadora, o esperava com um sorriso que brilhava tanto quanto as joias em seu pescoço. Tânia entrou em seu carro popular, ano 2010, e sentiu o abismo entre os dois mundos. O mundo dele, que ela ajudou a construir, e o mundo dela, que agora cabia em 2 malas no banco de trás. A viagem de Belo Horizonte até o interior foi longa. Cada quilômetro, cada curva sinuosa pelas serras de Minas era um mergulho mais fundo na solidão. As paisagens que antes lhe traziam paz, agora pareciam zombar de sua dor. Ela era uma rainha deposta, banida de seu próprio reino, retornando ao ponto de partida, mas sem a coroa, sem o rei e, pior, sem a esperança que a movia na juventude. Este era o seu exílio, o ponto final de uma vida, o começo do nada. Apenas 3 dias antes, ela não estava cercada de poeira, mas de mármore frio e do cheiro de perfume caro. A cena da assinatura final do divórcio repassava em sua mente como um filme arranhado, doloroso e incessante. Ricardo, impecável em seu terno de grife, não a olhava nos olhos. Olhava para o relógio de pulso de ouro, impaciente. O advogado dele, um homem com um sorriso de tubarão, empurrou os papéis para ela.
É um acordo muito generoso, minha senhora, ele disse, a voz cheia de uma falsa compaixão que a revirava por dentro. Generoso? Ele a estava deixando com o sítio, sim, o lugar que para ele era um fardo, uma relíquia inútil de um passado que ele fazia questão de esquecer. Isto é mais do que você merece, Tânia, Ricardo disse as primeiras palavras que dirigiu a ela naquela sala. Pelo menos você terá um teto. O que vai fazer lá? Plantar couve? Ele completou com um riso baixo, cruel. Tânia não respondeu, apenas pegou a caneta. O peso daquele objeto parecia o de uma bigorna. Cada letra do seu nome no papel era um golpe, desfazendo 25 anos de história. Ao sair do prédio, ela ouviu Ricardo entrando em um carro importado, onde Melissa, a jovem influenciadora, o esperava com um sorriso que brilhava tanto quanto as joias em seu pescoço. Tânia entrou em seu carro popular, ano 2010, e sentiu o abismo entre os dois mundos. O mundo dele, que ela ajudou a construir, e o mundo dela, que agora cabia em 2 malas no banco de trás. A viagem de Belo Horizonte até o interior foi longa. Cada quilômetro, cada curva sinuosa pelas serras de Minas era um mergulho mais fundo na solidão. As paisagens que antes lhe traziam paz agora pareciam zombar de sua dor. Ela era uma rainha deposta, banida de seu próprio reino, retornando ao ponto de partida, mas sem a coroa, sem o rei e, pior, sem a esperança que a movia na juventude. Agora, parada em frente à casa, a realidade a atingia com a força de um soco. Ela desceu do carro, o corpo doendo de cansaço e tristeza. A chave, que ela guardara em gavetas há anos, entrou com dificuldade na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um gemido, como se a própria casa chorasse por seu abandono. O cheiro era de mofo, de poeira, de tempo parado. Os móveis da juventude estavam lá, cobertos por lençóis brancos, como fantasmas esperando por uma festa que nunca mais aconteceria. Ela caminhou pela casa, os passos ecoando no assoalho de madeira. O quarto deles, com um lugar vazio na cama. A cozinha onde tantas receitas e planos foram feitos. Cada objeto era uma pontada. Ela se sentiu uma intrusa em seu próprio passado. A noite caiu rápido, como sempre acontece na roça. Com a noite, veio o escuro absoluto e o som dos grilos. Tânia não teve forças para desfazer as malas. Apenas se sentou em um dos degraus da varanda, abraçando os próprios joelhos, e deixou que as lágrimas que segurou por dias finalmente corressem. Eram lágrimas de perda, de humilhação, de um medo aterrorizante do futuro. Ali, naquela escuridão, Tânia se sentiu a mulher mais solitária do mundo. O fundo do poço era ali, frio, escuro e silencioso. Cansada de chorar, ela entrou, procurando por um copo d'água. Na cozinha, sobre o fogão a lenha, esquecido debaixo de uma camada de poeira, estava ele. O velho bule de agata esmaltado, azul e manchado, o primeiro que compraram juntos em uma feira, com as poucas economias que tinham. Era nele que ela coava o café forte que dava energia para começarem o dia de trabalho duro, anos atrás. Automaticamente ela pegou um pano e começou a limpá-lo. Enquanto a poeira saía e o azul vibrante do bule reaparecia, uma memória, tão viva quanto o cheiro do café, invadiu sua mente. A memória do sabor daquele primeiro grão que eles mesmos plantaram e colheram. Um sabor puro, intenso, honesto. Um sabor que há muito tempo ela não sentia no café de luxo que a empresa deles vendia. Um sabor sem misturas, sem mentiras. Naquele momento, Tânia não fazia ideia, minha gente, mas ao limpar a poeira daquele bule velho, ela não estava apenas resgatando uma memória. Ela estava, sem saber, polindo a sua futura arma. A primeira faísca de uma ideia. A primeira brasa que sobreviveu sob as cinzas de um grande amor. O que ela faria com essa lembrança? Seria apenas mais uma tortura do passado ou a chave para o seu futuro?
A noite estava apenas começando, e com ela, a silenciosa revolução de uma mulher que todos julgavam acabada. E nós estaremos aqui para ver cada passo. A primeira manhã do sítio foi diferente de todas as outras manhãs da vida de Tânia. Não havia o barulho do trânsito da cidade, nem a urgência de uma agenda motada. Havia apenas o som dos pássaros, o cheiro de orvalho na terra e uma névoa fina que dançava sobre os vales como um véu cobrindo as feridas do mundo. Pela primeira vez em anos, Tânia respirou fundo e não sentiu o peso do luxo ou das obrigações. Sentiu apenas a si mesma, em sua forma mais crua e solitária. O dia anterior tinha sido o fundo do poço, mas a primeira luz da manhã lhe mostrou que, mesmo no fundo do poço, o sol ainda é capaz de nascer. Movida por um impulso que ela não entendia bem, ela não ficou na varanda se lamentando. A lembrança do velho bule de Ágata a fez entrar na casa com um novo olhar. Não era mais um mausoléu. Era um baú de tesouros esquecidos. Ela começou a abrir as janelas, deixando o ar fresco e a luz entrarem, espantando os fantasmas. E então, ela começou a sua arqueologia pessoal. Abriu um velho baú de madeira no canto do quarto e encontrou álbuns de fotos amarelados, cartas antigas e, no fundo, uma pequena caixa de sapatos. Dentro dela estavam seus pertences daquela época. Recortes de receitas, um diário com anotações sobre o jardim e um pequeno caderno de couro com a capa já gasta pelo uso. O caderno. Ela o reconheceu no mesmo instante. Era o seu diário de bordo, a Bíblia dos primeiros anos da empresa. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. E ali, com a sua própria caligrafia, estava toda a alma do negócio que eles criaram. Estavam as anotações detalhadas sobre os tipos de grãos, as porcentagens exatas para a torra perfeita, as notas de sabor. E, mais importante, estavam os nomes e telefones dos pequenos produtores da região, homens e mulheres que tratavam cada pé de café como um filho. Famílias como a de seu Joaquim, Dona Elza, pessoas que eles visitavam, com quem tomavam café na cozinha de casa e de quem compravam os melhores grãos de arábica. Era um negócio construído com base em relações, em confiança, em verdade. E ao ler aqueles nomes, a memória, que era apenas uma faísca na noite anterior, explodiu em sua mente como um relâmpago. Ela se lembrou. Lembrou-se das brigas. Anos depois, quando a empresa já era um gigante, Ricardo começou a ficar impaciente. Essa sua logística é muito complicada, Tânia. Comprar de 10 fazendinhas diferentes é ineficiente, ele dizia. Ela se lembrou do dia em que ele chegou com uma planilha. Otimização de custos, ele chamou. Ele havia encontrado um grande fornecedor no Espírito Santo. Um produtor em massa de grãos de café Conilon, uma variedade muito mais barata e amarga que o arábica. A voz dele ecoou em sua cabeça, tão clara como se ele estivesse ali. A gente mistura uma porcentagem pequena, Tânia. Ninguém vai notar a diferença. O consumidor final não tem o seu paladar. Isso é negócio, não é poesia. Aquela frase, na época, a feriu profundamente. Foi o dia em que ela percebeu que o homem com quem ela casou estava se tornando um estranho. Ele não estava apenas misturando grãos de café. Ele estava misturando mentira com a verdade que eles haviam construído. Ele estava diluindo a alma do negócio deles para engordar o bolso. A tristeza que a dominava no dia anterior começou a dar lugar a um sentimento novo. Um sentimento que ela não sentia há muito tempo. Uma raiva fria, cortante e lúcida. A raiva de quem foi enganado, mas também a raiva de ver algo belo e puro ser corrompido. O caderno em suas mãos não era mais apenas um livro de memórias. Era a prova. Era um manifesto da qualidade que foi perdida. Era sua arma. Com uma determinação recém-descoberta, Tânia revirou a despensa. E lá, no fundo de um armário, como se o destino estivesse esperando,
ela encontrou um saco de estopa com o nome de Fazenda Santa Clara, família Guedes, com o nome carimbado, um dos antigos fornecedores. Ela abriu o saco e o aroma que saiu de lá fez ela fechar os olhos. Era aquele, o cheiro da verdade. Ela pegou um punhado de grãos, usou um moedor manual antigo que estava na prateleira, ferveu a água no fogão a lenha e, usando o velho bule de ágata azul, coou o café mais importante da sua vida. Ela se sentou na varanda, a mesma onde chorara na noite anterior, ergueu a xícara fumegante e tomou o primeiro gole. E naquele instante, tudo fez sentido. O sabor era intenso, com notas de chocolate e frutas, sem nenhum amargor. Era o sabor do sonho original, o sabor da honestidade, o sabor que Ricardo havia roubado de seus clientes e dela mesma. Segurando aquela xícara, olhando para os velhos pés de café que ainda cresciam teimosos no seu terreno, o plano se formou em sua mente, claro como a luz da manhã. Ela não iria processá-lo, não iria fazer um escândalo. Isso seria jogar o jogo dele. Ela faria algo muito mais poderoso. Ela iria reconstruir, usar o sítio que ele desprezou, os produtores que ele abandonou e o conhecimento que ele subestimou para criar algo novo, algo melhor. Ela não iria expor a mentira dele com palavras, iria esmagá-la com a força da verdade. Ricardo a deixou com as cinzas do passado, mas esqueceu que Tânia conhecia o segredo do fogo. A guerra não seria travada nos tribunais, mas na alma do negócio deles, na xícara de café. E a primeira batalha seria encontrar os soldados esquecidos daquela guerra, seus antigos aliados. Ter uma ideia, por mais genial que seja, é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é transformar essa ideia em realidade, especialmente quando tudo que você tem é um carro velho, um pouco de dinheiro para gasolina e um caderno de anotações de 10 anos atrás. Para Tânia, a manhã de terça-feira foi um choque de realidade. O plano que parecia tão claro e poderoso na varanda do sítio, agora, sob a luz dura do dia, parecia uma loucura. Quem acreditaria nela? A ex-esposa de Ricardo? A mulher que ficou com um sítio? Para o mundo, ela era uma figura de pena, não uma futura empresária. A dúvida, aquela velha inimiga da coragem, bateu à sua porta. Mas então, ela olhou para o bule de ágata azul brilhando sobre o fogão a lenha e se lembrou do sabor daquele café, o sabor da verdade. E a verdade, minha gente, é um combustível poderoso. Ela encheu uma garrafa térmica com o café que havia feito, pegou o caderno de couro, respirou fundo e deu a partida no carro. A jornada para encontrar seus soldados esquecidos havia começado. As estradas de terra de Minas Gerais serpenteavam pelas montanhas como veias abertas na terra vermelha. Cada curva revelava uma paisagem de tirar o fôlego, um mar de morros verdes que pareciam infinitos. Era uma beleza que acalmava a alma, mas que também lembrava a Tânia da imensidão de seu desafio. O primeiro nome em sua lista era o da família Barcelos. Ela se lembrava deles, um pai e um filho, que produziam um café encorpado, perfeito para a base de seus blends. Após quase 2 horas, ela encontrou a porteira da fazenda. Um lugar parecia cansado, lutado. O terreiro de secar café, antes movimentado, estava quase vazio. Um rapaz com o rosto vincado pelo sol e pela desconfiança veio ao seu encontro. Era o filho, agora um homem feito. O pai, ele lhe disse, havia falecido há 2 anos. Eu me lembro da senhora, ele disse sem emoção. A esposa do seu Ricardo. Tânia sentiu uma pontada. Ela explicou seu plano, sua ideia de uma nova cooperativa, de um comércio justo, de resgatar a qualidade. O rapaz a ouviu, os braços cruzados, olhar duro, e a resposta dele foi como um balde de água fria. Dona Tânia, com todo respeito, a gente já ouviu essa conversa. O seu marido veio aqui anos atrás, falou de parceria, de futuro, e na primeira oportunidade nos trocou por um fornecedor gigante
que paga uma miséria e nos deixou com as dívidas. Vocês da cidade são todos iguais. Desculpe, mas não temos café para a senhora. A primeira porta se fechou. O coração de Tânia afundou. Talvez fosse loucura. Talvez Ricardo estivesse certo. Ela era apenas uma sonhadora. Mas ela não discutiu. Ela apenas tirou a garrafa térmica do carro e uma xícara. Eu entendo a sua dor e sua desconfiança. Ela disse a voz firme, mas gentil. Eu não lhe peço que acredite em mim. Peço que acredite nisto. Ela serviu o café e estendeu a ele. Isto é o que eu quero trazer de volta. Se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Ela se foi, deixando o rapaz com a xícara na mão e uma expressão de confusa surpresa no rosto. O caminho para o próximo endereço foi mais pesado. A dúvida voltou a ser sua companheira de viagem. O segundo nome na lista era o da Fazenda Santa Clara, a fazenda do saco de café que ela encontrou na despensa. Ao chegar, ela foi recebida por uma mulher de sua idade, com mãos fortes de quem trabalha na terra e olhos que continham a sabedoria de uma vida inteira. Era a Dona Elza, a viúva de seu Joaquim. As duas mulheres se sentaram na varanda, cercadas por pés de gerânio. E ali, Tânia não fez um discurso de negócios. Ela abriu o coração. Contou sua história, a traição, a humilhação, a descoberta da fraude dos grãos misturados. Dona Elza ouvia, balançando a cabeça lentamente, os olhos fixos nos dela. E quando Tânia terminou, a velha senhora suspirou. Minha filha, eu sei bem o que é ser passada para trás por homem grande que se acha dono do mundo. Depois que meu Joaquim se foi, eles tentaram me comprar por uma miséria, achando que mulher sozinha não sabe tocar a lavoura. Ela se inclinou para a frente. O que você quer fazer não é um negócio, é um ato de justiça. E para fazer justiça, a gente não pode andar sozinha. Naquele momento, Tânia soube que havia encontrado mais do que uma fornecedora. Havia encontrado sua primeira general. Dona Elza não perdeu tempo. Naquela mesma semana, ela usou sua influência e respeito na região para chamar uma reunião. No salão da pequena igreja da comunidade, cerca de 15 famílias de pequenos produtores se reuniram. Eram todos homens e mulheres que, como Elza, se sentiam esmagados pelos grandes compradores. Tânia, de pé diante deles, com seu caderno de couro nas mãos, não parecia a ex-esposa de um milionário. Parecia um deles. Ela apresentou seu plano: criar uma marca onde eles não seriam fornecedores, mas sócios, onde o lucro seria dividido de forma justa, onde o nome de suas famílias estaria no selo de qualidade. Havia murmúrios, dúvidas. Parecia bom demais para ser verdade. E foi então que a porta da igreja se abriu. E quem entrou foi o rapaz que havia dispensado dias atrás, o filho dos Barcelos. Ele caminhou em silêncio até a frente do salão, segurando o saco de café vazio que Tânia lhe dera. Ele olhou para ela e depois para a comunidade. Eu provei o café, ele disse a voz alta e clara. É o café que o meu pai fazia. É o café com gosto de verdade. Ele se virou para a multidão. Eu não sei se vamos ficar ricos com isso, mas pela primeira vez em muitos anos, eu olhei para o meu terreiro e senti orgulho de novo, em vez de vergonha. Eu tô dentro. A declaração dele foi a esparga que faltava. O salão se encheu de vozes, de perguntas, de esperança. Tânia olhou para aquelas pessoas, para aqueles rostos marcados pelo sol e pela luta, e sentiu uma força que nunca imaginou possuir. Ela não encontrou apenas fornecedores, encontrou um exército movido não por dinheiro, mas por dignidade. E Ricardo, em seu castelo de luxo em Belo Horizonte, não fazia a menor ideia de que nas montanhas silenciosas de Minas Gerais, a sua verdadeira e mais perigosa concorrência acabava de nascer. A euforia daquela reunião na igreja, minha gente, durou até o sol nascer no dia seguinte. E com a luz da manhã veio o peso esmagador da realidade. Tânia olhou para o seu pequeno exército de fazendeiros honestos e viu neles a mesma paixão que ardia em seu peito.
Mas ela também viu a verdade. Eles tinham os melhores grãos de café do Brasil, mas não tinham um centavo furado para transformar aqueles grãos em um produto. Paixão e dignidade, infelizmente, não pagam boletos. Eles precisavam de um milagre financeiro para começar. Com Dona Elza a seu lado, Tânia foi à luta. Elas prepararam um plano de negócio simples, mas honesto, e foram até o banco da cidade mais próxima. Imaginem a cena. 2 mulheres, com mais de 50 anos, a poeira da roça ainda nos sapatos, sentadas em frente a um gerente jovem, de terno apertado e olhar cético. Ele folheou o projeto delas com um ar de enfado. E, ao final, deu uma risadinha. Minhas senhoras, com todo respeito, ele disse, a voz cheia de condescendência, o que as senhoras têm aqui é um belo passatempo, um sonho. Mas o mercado de café é um oceano de tubarões. E o maior deles, o Ricardo Almeida, da Café Imperial, é meu cliente. Competir com ele? Impossível. A porta do mundo do dinheiro se fechou na cara delas. Aquele gerente não via 2 futuras empresárias, via apenas 2 viúvas sonhadoras. Para o sistema, elas já estavam derrotadas. Tânia sentiu o golpe. Aquele não foi como um eco da voz de Ricardo, dizendo que ela não era nada, que ela não conseguiria. Mas ao seu lado, Dona Elza, que já tinha visto mais tempestades na vida do que o gerente tinha visto anos, simplesmente se levantou. Vamos embora, Tânia. Peixe de aquário não entende a força do rio. E a força do rio, minha gente, estava na própria comunidade. A solução não veio de um empréstimo com juros abusivos, veio da união. Naquela noite, na varanda de Dona Elza, os 15 chefes de família da nova cooperativa se reuniram. E um milagre aconteceu. Não um milagre de dinheiro caindo do céu, mas o milagre da solidariedade. Seu Benedito ofereceu o velho galpão de sua fazenda para ser a torrefação. Dona Lourdinha, que tinha uma pequena poupança, ofereceu o dinheiro para a compra de um torrador de segunda mão. O filho dos Barcelos, o rapaz que antes desconfiara de Tânia, ofereceu seu caminhão para fazer o transporte dos grãos. Cada um deu o que podia. Tijolo por tijolo, a base da empresa estava sendo construída. Com suor e confiança, não com dívida e juros. As semanas seguintes foram de uma atividade febril e alegre no sítio de Tânia. O velho galpão abandonado foi transformado. Homens e mulheres, juntos, lixaram, pintaram, consertaram o telhado. E no centro de tudo estava Tânia, não em um pedestal dando ordens, mas de macacão, com as mãos sujas de graxa e tinta, liderando pelo exemplo. Ela era o coração daquela operação. Em uma noite, ao redor de uma fogueira, eles foram escolher o nome da marca. Entre dezenas de sugestões, Tânia, com a voz embargada, contou a eles a história da Fênix, a ave mitológica que renasce das próprias cinzas, mais forte e mais bela. Todos se calaram. O nome estava escolhido. Café Fênix. Um nome que não era apenas uma marca, mas a história de cada um deles ali. Enquanto a reforma acontecia, Tânia se trancava por horas com seu caderno e amostras de grãos de cada fazenda. Ali, ela exercia sua genialidade. Misturava, provava, cheirava, anotava. Ela não estava apenas fazendo um produto, estava resgatando uma arte, estava criando uma sinfonia de sabores que representava a alma de cada família de agricultores. Era um trabalho obsessivo, apaixonado, a busca pela xícara de café perfeita. E então, o grande dia chegou. O torrador foi ligado pela primeira vez. O cheiro de café puro, intenso e maravilhoso se espalhou pelo ar. Um perfume de vitória. Tânia, com uma concentração de maestrina, supervisionou cada detalhe. O primeiro lote de Café Fênix estava pronto. As embalagens, desenhadas com o logo da Fênix por uma neta talentosa de Dona Elza, foram preenchidas. Ao entardecer, toda a cooperativa se reuniu em frente ao galpão agora renovado. O silêncio era de expectativa. Tânia, usando seu inseparável bule de ágata azul, coou o café para todos. Ela serviu a primeira xícara para Dona Elza. Ela segurou, olhou para o líquido escuro e brilhante e bebeu. Seus olhos se encheram de lágrimas. É o café do meu Joaquim, ela sussurrou. É o gosto da nossa terra, da nossa dignidade.
Um a um, todos provaram. E em cada rosto a mesma reação, um misto de espanto e orgulho profundo. Aquele não era apenas café, era a prova de que o sonho deles era real, era a esperança engarrafada. Eles tinham o melhor café do mundo, tinham uma marca com uma história poderosa. Mas agora o desafio era outro. Dona Elza olhou para Tânia, a pergunta de R$1 milhão em seus olhos. O café é uma bênção, Tânia. Mas como vamos fazer o mundo saber disso? Como vamos enfrentar o gigante? Tânia olhou para o primeiro pacote de café Fênix em suas mãos. Um sorriso confiante, o primeiro em muito tempo, surgiu em seu rosto. Ela sabia exatamente qual seria o primeiro movimento. O exército estava formado, e a arma, a sua deliciosa e honesta arma, estava pronta. Agora faltava escolher o campo de batalha. E Tânia sabia que para derrotar um rei em seu castelo, não se ataca pelos portões da frente. Se ataca silenciosamente por dentro de seus salões mais secretos. A alegria pela criação do café Fênix era contagiante, mas Tânia sabia que um produto genial, guardado em um galpão nas montanhas de Minas, não era nada. Era como ter a espada mais afiada do mundo, mas sem saber como entrar no castelo do inimigo. E o castelo de Ricardo, a Café Imperial, era uma fortaleza. Seus muros eram contratos de exclusividade, marketing milionário e uma reputação construída ao longo de 20 anos. Atacar pela frente seria suicídio. Naquela semana de novembro, com o cheiro do verão já no ar e o mundo dos negócios se agitando para as vendas de Natal, Tânia reuniu seu pequeno conselho de guerra na varanda do sítio. Dona Elza, o jovem Barcelos e mais 2 produtores. Diante deles, uma lista. A lista dos 10 maiores clientes internacionais da Café Imperial. Nomes em Zurique, Tóquio, Nova York. Gigantes. Mas, Tânia, como vamos chegar perto dessa gente? Perguntou Barcelos, a voz cheia de dúvida. Eles não falam com gente como a gente. Precisamos de um vendedor que fale inglês, de um escritório. Tânia sorriu com calma e apontou para um nome na lista. Nós não vamos falar com todos, vamos falar apenas com um, o certo. O nome era Jean-Luc Dubois, Paris. Dona Elza franziu a testa. Por que ele? Porque, começou Tânia e seus olhos brilharam com a luz da estratégia, Monsieur Dubois não é apenas um empresário, ele é um purista, um poeta do café. Foi o primeiro grande cliente que Ricardo e eu conquistamos juntos, anos atrás. Eu sei como ele pensa. Ele odeia fraudes mais do que odeia um café ruim. E o paladar dele... o paladar dele é tão apurado que ele será capaz de sentir a menor das mentiras na xícara. Ele é o único elo fraco na corrente de Ricardo, porque a força dele é a obsessão pela verdade. O plano estava traçado, mas a execução precisava ser impecável. Um e-mail seria deletado. Um telefonema não seria atendido. Tânia precisava de um cavalo de Troia. E a memória, a mesma que Ricardo desprezou, era o seu arsenal. Ela se lembrou de um detalhe que o ex-marido certamente já havia esquecido. Madame Dubois, esposa de Jean-Luc, era uma fervorosa apoiadora de uma pequena e discreta instituição de caridade brasileira que cuidava de crianças órfãs. A jogada de mestre foi executada com a precisão de uma cirurgiã. Primeiro, Tânia fez uma generosa doação anônima para a instituição em nome da cooperativa Café Fênix. Dias depois, ela ligou para a diretora da instituição, se apresentou e ofereceu um pequeno gesto de agradecimento para ser enviado aos seus patronos internacionais. Um presente. Uma caixa de madeira rústica e elegante com o logo da Fênix gravado. E dentro da caixa, além do pacote de café, havia uma carta. Uma carta escrita à mão, em francês perfeito. A carta era o coração do ataque. Ela não era agressiva, era poética, nostálgica. Caro Monsieur Dubois, começava.
Talvez o senhor não se lembre de mim, sou Tânia. Anos atrás tive o imenso prazer de recebê-lo em nosso pequeno sítio em Minas, quando meu ex-marido, Ricardo, e eu lhe apresentamos o nosso primeiro blend. Eram tempos em que a pureza de cada grão era a nossa única religião. A carta continuava, contando brevemente que, após o divórcio, ela havia retornado àquele mesmo sítio para resgatar o sabor da verdade que o tempo e a ambição haviam diluído. E terminava com um desafio irrecusável para um homem como ele. Este é o café da minha nova jornada, o Café Fênix. Eu não lhe peço que compre, não lhe peço um contrato. Peço apenas a honra da opinião de um verdadeiro mestre. Prove-o, e me diga se a memória do verdadeiro sabor de Minas ainda vive. Naquela noite, a curiosidade venceu. Monsieur Dubois, intrigado pela elegância da abordagem, decidiu fazer o teste. Em sua cozinha, ele preparou 2 bules idênticos. Em um, o café imperial de Ricardo, que ele bebia todas as manhãs. No outro, o café Fênix. Ele serviu 2 xícaras. Primeiro, provou o de Ricardo. Bom, familiar. O sabor ao qual estava acostumado. Então ele ergueu a segunda xícara. O aroma já era diferente, mais rico, mais complexo. Ele tomou o primeiro gole, e seus olhos, antes relaxados, se arregalaram. Se o café de Ricardo era uma bela canção, o de Tânia era uma sinfonia completa. Havia notas de chocolate, de nozes, uma doçura que ele não sentia há anos. Ele tomou mais um gole. E então ele sentiu. Ou melhor, ele sentiu a ausência. A ausência daquela nota quase imperceptível de amargor, de vazio, que ele se havia acostumado a ignorar no café de Ricardo. E como um mestre de obras que descobre uma craque na fundação de um prédio, ele entendeu tudo. Ele estava sendo enganado. O rosto de Monsieur Dubois, antes do de um apreciador, tornou-se uma máscara de fúria fria. Ele pegou o telefone, mas não ligou para Ricardo. Ligou para seu diretor de compras. Sua voz era baixa, letal. Alan, cancela o pedido da Café Imperial, imediatamente. E eu quero que você me encontre tudo o que puder sobre uma nova marca chamada Café Fênix. O ataque silencioso foi um sucesso. Tânia não precisou gritar a verdade. Ela a serviu em uma xícara, com uma dose de nostalgia. E a milhares de quilômetros de distância, o império de Ricardo, construído sobre uma pequena e amarga mentira, acabava de sofrer a sua primeira e mais profunda cráquena. Enquanto a esperança florescia nas montanhas de Minas, a centenas de quilômetros dali, em Belo Horizonte, no topo de um arranha-céu de vidro e aço, o rei Ricardo Almeida reinava absoluto. Seu escritório, com paredes de mármore e uma vista panorâmica da cidade, era um santuário para o seu ego. Naquele dia, ele estava no auge, fechando o melhor ano da história da Café Imperial. Nada, nem ninguém poderia abalar seu trono. Foi então que sua secretária entrou, pálida, com um tablet na mão. «Senhor Ricardo», ela disse, a voz baixa, «acabamos de receber um e-mail urgente do nosso escritório de Paris. A Maison Dubois cancelou o pedido de Natal. O pedido inteiro». Ricardo, que estava admirando seu reflexo no vidro da janela, virou-se lentamente. O sorriso desapareceu de seu rosto. «Cancelou? Como assim cancelou? Dubois é nosso cliente há 15 anos. O que aqueles incompetentes de Paris fizeram?» A arrogância, minha gente, nunca olha para dentro. Ela sempre procura um culpado do lado de fora. Ricardo não perguntou: o que há de errado? Perguntou: quem errou? Ele passou os 10 minutos seguintes gritando ao telefone com seu diretor de vendas na Europa, chamando de tudo. Culpou a crise, culpou a concorrência, culpou o gosto snob dos franceses. Em nenhum momento ele considerou a possibilidade de que o problema pudesse estar em seu próprio produto. Foi então que o diretor, acuado,
mencionou um detalhe. Senhor, a assistente de Monsieur Dubois mencionou que eles estão explorando um novo fornecedor artesanal de Minas Gerais para uma análise de pureza. Eles mencionaram um nome, uma cooperativa, Café Fênix. Ricardo ficou em silêncio por um momento. O nome soou vagamente familiar. Descubra quem são os donos dessa espelunga, ele ordenou. Minutos depois, a informação veio. A empresa estava registrada em nome de vários pequenos produtores e, como administradora principal, Tânia Fibeilo Almeida. Então Ricardo riu. Não um riso pequeno, mas uma gargalhada alta, arrogante, que ecoava pelo escritório de mármore. Tânia! A Tânia! Ele disse, enxugando uma lágrima de riso. Não acredito! Ela está brincando de fazer café no fogão a lenha. Isso não é uma empresa, é um passatempo de uma divorciada ressentida que não tem mais o que fazer. Um hobby de jardim. A ameaça, em sua mente, era tão ridícula que se tornou uma piada. Enquanto Ricardo ria, no sítio em Minas, Tânia e sua equipe não estavam rindo, estavam celebrando. O e-mail de Monsieur Dubois havia chegado. Não era um contrato milionário, mas algo muito mais valioso. Um pedido de teste para 50 quilos do café Fênix, com pagamento antecipado. Era a primeira venda internacional. A primeira porta se abrindo. Dona Elza chorou. O jovem Barcelos deu um grito de alegria que assustou as galinhas. Tânia, com uma calma que irradiava força, começou a dar as ordens. Eu quero os melhores grãos da fazenda da Elza. A torra será supervisionada por mim, pessoalmente. A embalagem tem que ser perfeita. Eles não estavam vendendo café. Estavam vendendo a sua honra em uma caixa. E de volta a Belo Horizonte, a ordem de Ricardo para sua equipe foi clara e definitiva. Ignorem esta palhaçada. É fogo de palha. Não quero mais ouvir o nome da minha ex-esposa nesta empresa. Foquem nos outros clientes. Deem um desconto se for preciso, mas esqueçam o velho Dubois e essa tal de Fênix. Ele se recusou a provar o café concorrente, recusou-se a investigar. Sua arrogância era um muro que o impedia de ver o pequeno, mas letal torpedo que vinha em direção ao seu império. Mas o mundo dos negócios de luxo, minha gente, é uma pequena aldeia, e as notícias viajam rápido. Monsieur Dubois, em Paris, ficou tão impressionado com a qualidade e a história do café Fênix que começou a falar. Em um jantar com um importador de Berlim, em uma chamada de vídeo com uma compradora do Tóquio, ele não falava mal da Café Imperial, ele apenas elogiava, com a paixão de um convertido, a descoberta de uma vida, um café de Minas que resgatava a alma perdida do grão brasileiro. O nome, Café Fênix, começou a ser sussurrado nos corredores das feiras de luxo, não como uma campanha de marketing, mas como um segredo compartilhado entre os verdadeiros conhecedores. A arrogância é um castelo de muros altos, mas o sussurro da verdade é um vento que passa por qualquer fresta. E o sussurro estava se tornando um vendaval. O capítulo se encerra semanas depois em uma festa de gala da Associação de Exportadores. Ricardo está no seu auge, copo de champanhe na mão, recebendo elogios. Um velho colega, um importador alemão, se aproxima dele. Ricardo, meu amigo, parabéns, mas me diga, que história é essa que está vindo da Europa? Um novo café de Minas? Uma tal de Fênix que está deixando os puristas malucos? Dizem que é o melhor arábica da década. É algum lançamento secreto seu? O sorriso de Ricardo congelou em seu rosto. O barulho da festa pareceu desaparecer. A piada, ele percebeu naquele instante, não era mais sobre Tânia. A piada, em breve, seria ele. Pela primeira vez, em seu trono de arrogância,
O rei sentiu um calafrio de medo. Minha gente, o medo, quando encontra arrogância, não gera prudência, gera fúria. Aquele comentário na festa foi a faísca que Ricardo precisava para explodir. No dia seguinte, ele agiu. Não como um empresário inteligente, mas como um animal ferido. Ele finalmente conseguiu uma amostra do café Fênix e, a portas fechadas, fez o teste que tanto evitou. A verdade, amarga e inegável, estava ali, na xícara em sua frente. O café de Tânia era superior. Era o café que ele um dia soube fazer, antes da ganância diluir seu talento. Mas admitir a verdade era admitir a derrota. E Ricardo não sabia perder. Sua reação foi brutal. Ele iniciou uma campanha de difamação. Usou seu dinheiro para plantar boatos na imprensa especializada de que a pequena cooperativa de sua ex-esposa usava mão de obra irregular. Insinuou que os métodos de produção não eram sustentáveis. E, na jogada mais baixa, enviou emissários às fazendas dos cooperados, oferecendo o triplo do que Tânia pagava pelo grão deles. Ele não queria competir. Ele queria esmagar, aniquilar. Mas ele se esqueceu, mais uma vez, de uma coisa. Tânia não construiu sua cooperativa com dinheiro. Construiu com dignidade. E isso, minha gente, é um ativo que dinheiro nenhum pode comprar. Os homens de Ricardo voltaram de mãos vazias. A resposta que ouviram de Dona Elza, em nome de todos os fazendeiros, foi curta e definitiva. O dinheiro do seu patrão pode ser muito, mas o café dele tem gosto de mentira. E a gente aqui cansou de engolir amargo. Agradeça a ele, mas o nosso café já tem dona. Enquanto Ricardo se debatia em sua guerra suja e barulhenta, Tânia preparava seu golpe final, silencioso e elegante. Através de Messia Dubois, ela descobriu que a mais prestigiada feira de alimentos de luxo do mundo, em Genebra, na Suíça, teria um evento exclusivo. Uma degustação às cegas para os 50 maiores compradores de café do planeta. Uma sala, 50 paladares de ouro, 10 marcas de café. Uma chance em 1 milhão. Com a influência de Dubois, o Café Fênix conseguiu uma cadeira nessa mesa de gigantes. E o melhor, Dubois garantiu que a Café Imperial, de Ricardo, também estivesse lá. O palco para a maior batalha de todas estava montado. E o rei nem sabia que sua maior inimiga estaria no campo. A cena, minha gente, era de tirar o fôlego. Um salão luxuoso em um hotel em Genebra, 50 homens e mulheres, as pessoas que decidiam o que o mundo beberia, sentados em mesas redondas. O silêncio era quase religioso. Ricardo estava lá, exalando confiança. Para ele, aquele evento era a chance de reafirmar seu domínio e calar os boatos. Ele viu o nome Café Fênix na lista de degustação e sorriu com desprezo. A chance perfeita para humilhar o hobby de Tânia publicamente. Tânia, sabiamente, não estava lá. Ela enviou seu produto para falar por si só. A degustação começou. 10 xícaras idênticas, marcadas apenas com números, foram servidas a cada comprador. O mestre de cerimônias anunciou as regras. Era um teste cego. Ninguém sabia qual café estava em qual xícara. O silêncio foi preenchido apenas pelo som suave das xícaras na porcelana e pelo sorver dos especialistas. Ricardo observava, o peito estufado de orgulho. Ele tinha certeza de que seu blend, famoso mundialmente, seria reconhecido e aclamado. Após 30 minutos de análise, os votos foram recolhidos. O mestre de cerimônia subiu ao palco com os resultados. A tensão era eletrante. Ele começou a anunciar o ranking, do 10º ao 3º lugar. A cada nome anunciado que não era o dele, o sorriso de Ricardo aumentava. Restavam apenas 2. O dele, Café Imperial, o número 3. E um desconhecido, o número 7, o Café Fênix. E agora, disse o mestre de cerimônias, o 2º lugar, com uma pontuação excelente de 89 pontos, o cardo de Ricardo batia forte. Ele já podia sentir o gosto da vitória. Vai para o café número 3. O mundo de Ricardo desabou, silenciosamente. Seu rosto,
antes corado pela arrogância, tornou-se uma máscara de cera pálida. Ele perdeu? E o grande vencedor, continuou o mestre de cerimônias, a voz cheia de entusiasmo, com uma pontuação histórica de 96 pontos, elogiado por todos os jurados por sua pureza excepcional, complexidade aromática e finalização limpa, o café número 7. Uma salva de aplausos entusiasmados encheu o salão. E então, o golpe de misericórdia. O mestre de cerimônias revelou os nomes. O segundo colocado é o renomado Café Imperial do Brasil. Uma salva de aplausos educada, quase protocolar. E o primeiro lugar, também do Brasil, a grande surpresa do ano, é o Café Fênix. O salão explodiu em aplausos e burburinhos. Quem era Fênix? De onde veio? Ricardo estava congelado, humilhado. Mas a tortura ainda não havia acabado. Monsieur Dubois, o elegante francês, pediu a palavra. Ele se levantou e, com a calma de um estadista, disse: Senhoras e senhores, talvez eu possa esclarecer. Por anos, apreciamos o café imperial, mas creio que o que provamos hoje não é apenas um café novo. É o café original, aquele pelo qual nos apaixonamos anos atrás. O Café Fênix não é um novato, é um retorno às origens. Ele disse então em poucas palavras a história de Tânia, a alma da empresa, que havia voltado ao seu sítio para resgatar o sabor da verdade. Ele não usou a palavra fraude. Ele não precisou. Todos, na sala, os homens e mulheres mais poderosos do mercado entenderam. A humilhação de Ricardo foi pública, silenciosa e absoluta. Enquanto os compradores se levantavam e cercavam o representante do Café Fênix, ansiosos por amostras, por contratos, Ricardo permaneceu sentado à sua mesa, sozinho, ignorado. Um rei nu num salão de festas. Um fantasma no funeral do seu próprio império. A verdade, minha gente, servida em uma xícara, tinha sido a juíza, o júri e a carrasca. No palco mais importante do mundo, a Fênix não só voou, ela tomou o céu para si. A volta de Ricardo de Genebra para o Brasil foi a mais longa e silenciosa de sua vida. O homem que embarcou como um rei voltou como um fantasma. Ele tentou, nos primeiros dias, manter as aparências. Andava pelos corredores de mármore da Café Imperial com a mesma postura arrogante, mas seus olhos, antes faiscantes de poder, agora estavam ocos, assombrados pela humilhação que sofrera. Ele tentou dizer à sua diretoria que o evento na Suíça foi apenas um revés, uma jogada de marketing da concorrência. Mas a mentira, que antes era sua ferramenta, agora soava frágil até para ele mesmo. A verdade é que a notícia daquele teste cego viajou mais rápido que o jato de Ricardo. E ela não viajou como um boato, mas como um fato, selado e confirmado pelos 50 paladares mais respeitados do mundo. E então a avalanche começou. O primeiro a ligar foi o comprador alemão, aquele da festa. Depois, o de Tóquio. Um a um, como peças de dominó, os maiores contratos internacionais da Café Imperial começaram a ser revisados e, em seguida, cancelados. A desculpa era sempre educada e corporativa, preocupações com a consistência da qualidade. Mas a mensagem era clara. O rei estava nu e ninguém mais queria comprar suas roupas invisíveis. Com o colapso das vendas, veio o pânico financeiro. O império de Ricardo, que por fora parecia uma fortaleza de ouro, por dentro era uma frágil casa de cartas, construída sobre empréstimos bancários e alavancagem agressiva. Com o fluxo de caixa secando, os gerentes dos bancos, que antes o tratavam com reverência, agora o chamavam para reuniões urgentes. As perguntas se tornaram mais duras, as garantias exigidas maiores. O castelo de Ricardo estava sob cerco, e os inimigos não eram exércitos,
mas os juros compostos. A podridão, então, começou a vir de dentro. Os funcionários, que por anos aturaram a arrogância de Ricardo em troca de salários altos e prestígio, agora viam o navio afundando e começaram a pular fora. O primeiro foi seu mestre de torra, um homem que sabia exatamente a porcentagem da mistura dos grãos. Ele pediu demissão, dizendo que precisava zelar por sua reputação profissional. Em seguida, os melhores vendedores, que não conseguiam mais defender um produto fraudulento. O império estava sofrendo uma hemorragia de talentos. E enquanto o castelo de Ricardo ruía, no pequeno sítio em Minas, Tânia construía sua fortaleza, tijolo por tijolo. O telefone da cooperativa não parava de tocar. Eram importadores da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Todos queriam provar o milagre de Minas, o café Fênix. Tânia, Dona Elza e os outros não se deixaram levar pela euforia. Eles trabalhavam de sol a sol, com o cuidado metódico. Recusaram propostas gigantescas que não teriam como atender, prezando pela qualidade acima da quantidade. Contrataram mais gente da comunidade, pagaram os fazendeiros adiantado, criaram um fundo de apoio para as famílias. Tânia não estava construindo uma empresa, estava construindo um ecossistema de prosperidade honesta. Desesperado, Ricardo tentou sua última jogada, uma coletiva de imprensa. Ele alugou o salão de um hotel de luxo, preparou um discurso vitimista onde se pintava como alvo de uma conspiração de concorrentes invejosos. Mas ele não contava com a astúcia de um jovem jornalista que, segundo as más línguas, havia recebido uma dica de uma fonte em Paris. Após o discurso de Ricardo, o jornalista pediu a palavra. Senhor Almeida, o senhor falou em conspiração. Mas vamos a um fato simples. O senhor pode garantir aqui para todo o Brasil que o seu produto Café Imperial Premium é 100% grãos de arábica, sem nenhuma mistura, como está escrito em suas embalagens? O silêncio no salão foi absoluto. Ricardo congelou. O suor brotou na sua testa. Seus olhos procuravam uma saída que não existia. Ele podia cometer perjúrio em frente às câmeras ou admitir a fraude. Ele gaguejou. Isso é um ataque, um absurdo. Minha empresa tem 20 anos de... Sim ou não, senhor Almeida, insistiu o jornalista. E Ricardo quebrou. Ele bateu na mesa, xingou o jornalista e abandonou a própria coletiva de imprensa em uma cena de fúria e descontrole que foi transmitida ao vivo. Naquela tarde, o vídeo de seu colapso se tornou viral. O titã da indústria agora era um meme nacional. A fraude estava confessada, não com palavras, mas com a eloquência do seu pânico. Foi o fim. Os bancos executaram as dívidas. A Café Imperial entrou com pedido de falência. O nome, antes sinônimo de luxo, virou sinônimo de vergonha. A última imagem que o público teve de Ricardo foi ela dele saindo do seu escritório de mármore, carregando uma caixa de papelão. Um rei, expulso do seu próprio castelo de areia. Naquela mesma tarde, Tânia estava sentada na varanda do seu sítio, agora reformado, lendo a notícia da falência no tablet. Não havia um sorriso em seu rosto. Não havia um brilho de triunfo. Havia apenas a serenidade de um ciclo que se fecha. Dona Elza se aproximou com 2 xícaras de café. — Você está feliz, minha filha? Ela perguntou, com a voz suave. Tânia olhou para cima, não para a tela, mas para os campos de café que se estendiam à frente, verdes e cheios de vida. — Feliz? Ela ponderou. — Não, eu não estou feliz pela queda dele. Ela deu um gole no café. Eu estou em paz com a minha subida. O império de areia de Ricardo desmoronou com o primeiro sopro da verdade. A vingança estava completa. Mas para Tânia, a Fênix, a verdadeira vitória, não era a destruição do passado.
Era a construção sólida do seu futuro. E o capítulo final da história, o sabor da sua verdadeira vitória, ainda estava por ser escrito. Minha gente, 2 anos se passaram. 2 anos. No ritmo acelerado do mundo, é pouco tempo. Mas na vida de uma pessoa e na história de uma empresa, pode ser uma eternidade. O nome Café Imperial, que antes estampava as prateleiras mais caras do mundo, hoje é apenas uma nota de rodapé em processos de falência. Ricardo, o homem que se via como um rei, perdeu tudo: o dinheiro, o prestígio, os amigos. Vive hoje uma vida anônima em outro estado, um homem amargo, assombrado não pela pobreza, mas pela própria irrelevância. Melissa, a jovem que ele colocou em seu pedestal, desapareceu junto com o último centavo de sua fortuna. Eram sócias na riqueza, não na ruína. Mas e Tânia? E o Café Fênix? Ah, minha gente, a Fênix não apenas voou, ela conquistou os céus. A pequena cooperativa, que começou em um galpão empoeirado, hoje é um modelo de negócio estudado em universidades. O Café Fênix se tornou um fenômeno global, sinônimo não apenas de qualidade, mas de integridade. A marca ficou famosa por sua política de lucro compartilhado, onde os fazendeiros parceiros recebem uma porcentagem das vendas, transformando a vida de toda a comunidade. Tânia se tornou uma das vozes mais respeitadas do agronegócio brasileiro, uma titã da ética, a prova viva de que é possível ser gigante sem esmagar os pequenos. E nossa história termina em uma noite de gala, no salão mais luxuoso de São Paulo. É a noite do Prêmio Exportador do Ano. O mesmo salão onde, anos antes, Ricardo exibia sua arrogância em festas. Mas hoje, os holofotes são outros. O nome anunciado no palco como o grande vencedor da noite é o da Cooperativa Café Fênix. A câmera foca na mesa de honra. E lá está Tânia, aos 52 anos, radiante. Ela não está cercada por executivos de ternos caros. Ao seu lado, orgulhosos e emocionados, estão Dona Elsa com o vestido de flores feito pela melhor costureira de sua cidade. O jovem Barcelos, agora um engenheiro agrônomo e gerente de produção da cooperativa, e outros fazendeiros, homens e mulheres da terra, com as mãos calejadas e os olhos brilhando. Eles são a diretoria. Eles são a alma do negócio. Tânia sobe ao palco sob uma ovação de pé. Ela segura o pesado troféu de cristal e olha para a plateia. Sua voz, quando ela fala, é a mesma voz calma, mas agora ela ressoa com a força de 1000 tempestades superadas. Boa noite a todos, ela começa. Há alguns anos me disseram que eu estava ultrapassada, que o meu tempo havia passado, que o meu conhecimento era obsoleto. Me disseram que o mundo dos negócios era sobre otimização de custos e não sobre pessoas. Ela faz uma pausa e olha para a mesa de sua equipe. Hoje eu recebo este prêmio, mas ele não é meu. Ele pertence a cada uma daquelas pessoas ali sentadas. Pertence ao seu Benedito, que nos cedeu seu galpão. Pertence à Dona Elsa, que me ensinou que justiça se faz em comunidade. Pertence ao Barcelos, que representa uma nova geração que acredita que é possível aliar tradição e tecnologia. Este prêmio pertence a cada família que acredita que a qualidade de um produto nasce da qualidade das relações humanas. Ela olha no salão. Nós fomos chamados de sonhadores? E somos. Sonhamos com um negócio onde o lucro não vem da exploração, mas sim da colaboração. Onde a verdade não é uma ferramenta de marketing, mas o principal ingrediente. Hoje, o Café Fênix é vendido em mais de 30 países e cada pacote carrega o nome da família que o produziu. Porque o luxo para nós não é um preço, é uma origem. Ela ergue o troféu.
Então, eu dedico este prêmio a todas as pessoas, homens e mulheres, que em algum momento de suas vidas ouviram que eram ultrapassadas. A todos que foram subestimados. Esta noite é a prova de que a nossa experiência não é o nosso fardo, é o nosso superpoder. A Fênix nasceu das cinzas não para queimar o passado, mas para provar ao mundo que a colheita mais doce, a mais rica, a mais duradoura é sempre a colheita da verdade. Muito obrigada. O salão explode em aplausos. E mais tarde, naquela noite, Tânia não está brindando com os barões da indústria. Está numa pizzaria simples, com a sua gente, com os seus fazendeiros, rindo, contando histórias, celebrando como uma verdadeira família. Ela não venceu para se tornar como Ricardo. Venceu para provar que o jeito dele estava errado. E assim, minha gente, termina a saga de Tânia. Uma jornada que nos ensina que a traição pode ser o fim de um capítulo, mas também pode ser o início explosivo de um novo livro. Que a vitória mais saborosa não é ver o inimigo cair, mas sim construir um jardim tão belo que a existência do inimigo se torna irrelevante. Tânia não apenas deu a volta por cima, ela criou um novo caminho, mais alto, mais justo. E esse, minha gente, é o verdadeiro e inconfundível sabor da vitória. Se a incrível jornada da Tânia te inspirou e te emocionou, demonstre seu carinho deixando seu like neste vídeo. E me conte nos comentários o que você mais admirou na força dela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras histórias. Muito obrigada pela sua maravilhosa companhia. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.